Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 30. O que Jacó transmite para nós é que, para ser uma pessoa trabalhada por Deus, você não precisa ser um super crente. O que eu quero dizer é que você não precisa olhar para a sua vida e dizer: olha, eu não tenho condições, eu não sei, eu não posso, eu não sei orar, Deus não pode usar a minha vida, eu não sei falar com as pessoas sobre o amor de Deus e a vida de Jesus. Você precisa apenas ter disposição. Há um versículo que Jesus fala que há mais júbilo no céu por uma pessoa que se arrepende do que por muitos que não precisam de arrependimento. Isto é, Jacó é a fotografia daquela pessoa que cometeu muitos erros, pisou na bola, como a gente viu domingo passado, está lá no site, se você quiser ouvir. Mas que passou por um processo, ainda que depois de muito tempo, de arrependimento. Portanto, Jesus aqui estava falando, não é, de Jacó também, como ele está falando a meu respeito e a seu respeito. Jacó é o seu retrato. A vida de Jacó é o nosso retrato, é o meu e o seu retrato. A maneira como Jacó lidou com os problemas e as tensões na família, no casamento, na criação de filhos, é a sua fotografia. Se você olhar Jacó, você vai se ver. E é isso que, desde domingo passado, nós estamos vendo. Há muitas pessoas que pensam que não precisam de arrependimento. Tem muita gente sentada nos bancos das igrejas, achando, contradizendo Jesus, que não precisam de arrependimento em seus corações, nas suas vidas. Mas Jacó nos aponta numa outra direção. A direção de alguém que olha para si e sabe que um dia ele vai precisar olhar para si mesmo e vai precisar confessar. Irmãos, num certo sentido, não há remédio para Jacó. Não há remédio para Jacó. Não há remédio para você. Você é uma pessoa sem remédio. Eu sou uma pessoa sem remédio. Não há remédio para nós, irmãos. A coisa é muito feia para o nosso lado. E a gente precisa olhar e pensar nisso numa sociedade tremendamente humanista, no meio de afirmações que o homem é o centro, que o ser humano se resolve. Há tanto livro hoje de autoajuda que a gente acaba concluindo que podemos dar um jeito na nossa existência. Mas o que o cristianismo diz, o que a Bíblia diz, o que Deus diz, é que não tem jeito para mim e não tem jeito para você. Nós somos pessoas irremediáveis. Só tem um jeito para nós, a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Não tem jeito. Você acha que você é uma pessoa que está tentando melhorar? Você pode achar que é uma pessoa que está tentando fazer o seu casamento dar certo, sua família ser ajustada. Você pode achar que você está tentando agradar a Deus, e talvez você esteja mesmo nessa direção, mas isso é lixo. Isso é incapaz de gerar em nós solução, remédio final, completo, acabado para a nossa vida. Não tem jeito para você. Você não tem jeito. Eu não tenho jeito. A não ser, aonde? Na cruz de Cristo. Isso é o que Jacó nos afirma. Você pode dizer, puxa, mas Jacó viveu 1.500 anos, 1.400 anos antes de Jesus, é verdade. Mas Jacó é uma seta, sabe? Uma placa apontando para Cristo. Para dizer isso para nós.
não há jeito, não há solução. Se você não se curvar diante da cruz de Jesus, da vida que há em Cristo, não adianta você tentar melhorar a sua vida. Vai ser tão frustrante. E nesse aspecto a religião frustra as pessoas. Porque há muita religião negando a cruz, negando o arrependimento, negando a confissão do pecado, negando a conversão a Cristo. E aí então a pessoa entra e passa a achar que exercícios religiosos, ritos religiosos podem salvar. Não adianta. O ciclo está fechado contra nós e nós estamos, sabe como aquele hamster que fica andando na gaiolinha? Não tem saída, ele não sai de lá. Nós estamos num ciclo de morte, e morte eterna, e além da eterna, morte na terra também, morte dos relacionamentos, morte na casa, morte na família, na educação dos filhos. Nós estamos perdidos sem Jesus. Você pai e mãe, você esposo e esposa, você filho, você profissional, você estudante, não importa, você está perdido irremediavelmente sem a cruz de Jesus. É isso que Jacó nos aponta, porque Jacó passou 20 anos tentando resolver a vida sem a cruz. 20 anos. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe isso acontecer com o seu casamento, com a sua família, com a sua vida pessoal, com a sua alma. Renda-se a Cristo, renda-se à cruz. Parece que eu já estou terminando o sermão hoje, né? Fazendo apelo, já vou convidar você para vir à frente e orar. Mas é isso, irmãos, é isso. Toda mensagem, todo sermão, toda leitura da Bíblia aponta para Cristo, aponta para a cruz. E neste caso, este arrependimento. Não há solução, não há solução. Jacó peca contra o pai, você ouviu domingo passado, né? Peca contra o pai, pisa na cabeça do irmão, se junta à mãe num plano terrível para enganar o marido, não é? O pai e a esposa, a mãe dele para enganar o marido. Ele trapaceia contra o irmão e ele vai e foge 1000 quilômetros para a casa do tio. E o tio o abriga. Quando você encontrar alguém que está fugindo, sabe a melhor coisa que você pode fazer para ele? Mandá-lo de volta. Você pode até fazer um cafuné na cabeça, não é? Alisar um pouquinho, curar um pouquinho, dar um ânimo, mas depois você precisa dar um conselho. Fico pensando entre nós pais, não é? Você é pai de uma criança, um adolescente. Se você perceber que o filho de um amigo seu, às vezes irmão aqui da igreja, está andando por um caminho mau, não acoberte, vá lá e fale. Diga, você vai lá e acerta esse negócio aqui com seu pai, viu? Fale para sua mãe. Conserte esse negócio aí, porque eu não vou acobertar isso que está acontecendo, não. Nós precisamos nos ajudar, não é mesmo? Como famílias. Mas Labão nem quis ouvir a história. Escuta, um tio que recebe um sobrinho 1.200 quilômetros de distância, a primeira pergunta é, o que você está fazendo aqui? Que negócio é esse? Opa, não vou acobertar você não. Mas não acontece isso. Ele inclusive dá uma filha em casamento, não é? E aí há aquele engano, ele dá a mais velha, mesmo Jacó estando apaixonado pela mais nova. E você sabe do conflito, Lia, que é a mais velha, é fértil, e Raquel é estéril, não pode ter filhos. Vamos ler o capítulo 30. Capítulo 30, primeiro versículo. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou o quê? Morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva.
deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso deu ela a Jacó, a sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com ela, e Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Tendo dito Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Asser. Durante a colheita do trigo, Rúben, lembram de Rúben? Rúben, o primeiro filho do capítulo anterior. Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Então Jacó chegou do campo naquela tarde. Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou de Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais eu o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. O título que eu pensei para esse texto foi Vencendo Ciclos, para que tenhamos uma vida contagiante. Vencendo ciclos, ciclos da vida. E o primeiro ciclo que nós encontramos nessa história é o ciclo do sucesso e de ter bênçãos. O ciclo do sucesso, o ciclo do ser abençoado. E este ciclo está muito presente na vida de Raquel. Na literatura antiga, na literatura oriental, quando você está lendo um texto e aparece a primeira fala de um personagem, esta fala comunica para o leitor a característica principal que o escritor quis transmitir acerca do caráter daquele personagem. Em toda essa história que a gente está estudando, a primeira vez que Raquel fala está aqui no início desse texto. Olha o que diz: dê-me filhos, ou o quê?
morrerei. É a primeira vez que Raquel fala desde que ela entra na história. Ela não tinha falado nenhuma vez, segundo a narrativa do escritor de Gênesis. O que isso significa para nós é que Raquel estava destinada, obcecada pelo sucesso, por completar, por preencher aquele vazio que nós falamos a semana passada. E Raquel desejava a todo custo alcançar esta bênção. E ela vai para o marido então e diz: dê-me um filho ou eu vou morrer. Parece o irmão de Jacó, Esaú, quando chega com fome do campo. Se eu não comer agora, não é? Nós dissemos isso semana passada, eu vou morrer. Então ele troca o direito de primogenitura por um prato de comida, porque ele achava que não dava mais para esperar. E Raquel olha para o seu marido e reclama, e se queixa, e cobra: dê-me filho, ou eu vou morrer. Raquel era mulher bela, e a irmã era a fera. Não é? Raquel era bela, ela era formosa, o texto diz aqui. Eu imagino Raquel crescendo ao lado de Bia e de Lia, e ouvindo sempre os pais, não é? Os parentes, os empregados da família, todos os vizinhos dizendo: mas que menina mais linda. Aí olhava para Lia e mudavam de assunto. Raquel é aquela pessoa que está acostumada com todo mundo ao lado, sabe? Há crianças assim. Há crianças que são bombardeadas, e eu creio que Raquel foi bombardeada por expressões de afirmação centralizadas na estética, na beleza. Cuidado na sua casa, o quanto você valoriza a estética e a beleza, o visual dos seus filhos. Porque você está formando o caráter e os valores dele. Depois, quando a criança começa a exigir, não é já um maior um pouco, coisas mais caras, e ela começa a escolher os seus, se for menina, os seus vestidos, ou os seus colares, não é? Os seus sapatos. O menino começa a escolher as suas roupas, e sempre exigindo, porque há uma pressão externa da mídia, dos amigos, não é? Coisas caras. Começa no berço, com a valorização. E Raquel estava tão acostumada com isso, que ela não suporta não ter uma bênção dos filhos. Ela não sabe viver na perda, ela só sabe viver no ganho. Raquel é dessas pessoas que creem em Jesus, os crentes, não é? Que não sabem lidar com provações. Eu acho impressionante como Jó questiona a esposa dele quando está vivendo aquele período de grande provação, de doença, de perda, quando ele diz a ela: Deus nos deu a bênção, Ele não é Senhor para também nos dar a provação? Mas Raquel é desse tipo de gente que não consegue, não tolera estar longe da bênção, do sucesso, do bem-estar. Irmãos, nós somos criados para gostar do que é bom, não é? Para fugir do que é mal. Nós tentamos remediar todas as coisas, desde uma aspirina, não é? Nós queremos resolver os problemas. Quando alguma coisa quebra em casa, a gente quer dar jeito para isso. E isso faz parte da nossa natureza. Mas nós precisamos entender e lembrar que há um processo natural da perda, da dor, da provação. E nós passamos por elas. Mas Raquel não foi criada para isso. Quem era a cheia de provação era a irmã, a Lia. E nós precisamos olhar, e por isso eu disse, a cruz de Cristo é o único remédio, porque nela nós somos capazes de viver tanto a bênção quanto a provação. Raquel não sabia o que era isso. Como é que nós somos? Como é que você é? O apóstolo Pedro diz, Tiago diz: tenham alegria quando passarem por provação.
tenham alegria. Raquel nunca leu esse texto. Bom, ele não tinha sido escrito ainda, né? Você pode dizer. É verdade. Mas este princípio de vida com Deus não fazia parte da existência daquela mulher. Porque ela não sabe estar por baixo. Ela não sabe ter déficit. Só lucro, só elogio, só ganho, só resposta de oração. Ela é daquelas pessoas que pode dizer: eu estou orando tanto e Deus não me responde. Ao invés de dizer: eu estou orando tanto e eu confio e continuarei confiando no amor que Deus tem por mim, mesmo não tendo a resposta. Raquel não tinha essa linguagem na vida dela. E ela parte então para avaliar Deus. Dá-me um filho ou eu vou morrer. A minha existência não está completa a não ser que eu alcance um filho. Você sabe por que ela pede isso? Porque ela vê a irmã tendo muitos filhos. E ela não consegue conviver com essa diferença que havia, porque ela sempre aprendeu a estar acima da irmã. Ganhar mais que a irmã, ser mais elogiada que a irmã, ser amada mais do que a irmã, por Jacó. Mas Deus fecha o ventre daquela mulher para lidar com ela. Quando eu era criança, o meu pai, às vezes, chegava perto assim e fazia isso aqui, ó, sabe? Não era fechar a torneira, não, era dar beliscão. As crianças não levam beliscão hoje, levam? Não, não, né? Assim, e torcia assim, olha, Deus parece que está pegando Raquel, trazendo ela perto, né? E torcendo assim, dizer: Raquel, eu te amo tanto, eu preciso que você pare e me ouça e aprenda comigo. É como quando alguém que tem um cachorro que ama muito, né, cuida muito, e às vezes põe aquele abajur, não é? Como é que chama aquela proteção, não é? Que sofrimento para o cachorro, não é? Mas é porque ele ama, não é? Ele cuida. E assim nós fazemos com os nossos filhos. E a Bíblia diz em Hebreus que ai daquele que anda sem a disciplina, é porque não é amado. Porque Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. E esse ciclo que Raquel está dentro, ela vai para o marido e fala isso. Qual a resposta de Jacó? Jacó se irrita. Os maridos aqui presentes, eu sei que nem sabem do que isso se trata. Porque você não se irrita quando a sua mulher fala algumas coisas. Não é verdade? Ninguém sabe o que é isso. Mas quando Jacó, que era humano, não como a gente, não é? Mas ele era bem humano. Quando ele ouve aquela queixa da esposa, ele diz o quê? Por acaso sou Deus que te fechou de ter filhos, que te impediu de ter filhos? Sou Deus, estou no lugar de Deus. É assim que este homem lida com a mulher. Ele não sabe, ele não entende a mulher. Aqui os homens entendem a mulher, não entendem? Quem entende as esposas aqui? Levante a mão. Você entende as esposas? Todos os homens mentirosos aqui dentro. Você não entende a sua esposa. Quantas mulheres acham que os maridos entendem vocês? Levante a mão. As mulheres acham que os maridos entendem. Ninguém levanta a mão, tá vendo? A sua esposa não levantou a mão, mas você levantou. Quantas mulheres acham que os maridos não conseguem entender você? Levante a mão. Aí. É Jacó, tá vendo? Eu não falei que Jacó é a nossa fotografia? Ele não entende Raquel. E ele dá uma resposta bruta, estúpida. Ele choca a mulher, porque ele não sabe o quê? A questão não é, eu estou brincando com vocês, a questão não é não entender a esposa. Você entende um pouquinho a sua esposa, eu sei, não é? Eu estou casado vou fazer 32 anos esse ano com a Jane. Como é que eu não vou entender, não é? Uma pessoa como ela.
Ela já me ensinou, já me ajudou, não é? Eu não sou tão, não é? Estou tentando, mas você também entende. Sabe qual é o nosso problema? Não é esse. Se fosse esse, você poderia ler um livro de autoajuda para entender as mulheres. Tem um monte aí nas livrarias. Sabe qual é o problema? O problema é mais sério, infelizmente. O problema é que Jacó não sabia consolar. Ele não sabia atender às necessidades interiores da sua esposa. E aqui há um problema, porque quando você, mulher, vai ao marido para ser suprida de uma coisa que só Deus pode dar a você, e Deus começa a dar a você, você se frustra. Quando você vai, marido, à sua esposa e espera que ela vá preencher, como a gente disse domingo passado, o vazio existencial, o vazio da sua alma, você se frustra. Quando você vai à igreja achando que a igreja vai suprir você, ou que um curso, um diploma, uma profissão, um trabalho, um ganho, um vestibular, um concurso público, dinheiro, qualquer coisa, vai encher você e suprir, você se frustra. E o que Jacó está dizendo é: eu não sei atender, suprir o que você tem aí dentro, mulher. Eu não sei. Por isso, a melhor coisa que você, marido, faz quando ouve a queixa da sua mulher é dizer: minha querida, eu não entendo muito bem, talvez, mas eu vou orar por você. Pronto, você curou a mulher já. Você já curou metade. Você já tratou metade do coração da sua esposa. Se um filho seu chegar, uma criança, né? Você tem criança em casa, e disser: mãe, estão gozando de mim na escola. Ao invés de você pegar o telefone e ligar para a diretora da escola, você pode fazer isso depois, né? Ou pode ir lá. Sabe o que você pode fazer pelo seu filho? Dizer: filho, vem cá, eu quero orar por você. Vamos colocar isso diante de Deus, vamos pedir para Jesus ajudar você. E vamos buscar orientação, o que nós vamos fazer para resolver esse problema. Você não está fugindo do problema, você está tratando, primeiro, da sua dificuldade de lidar com o problema, de atender à expectativa da pessoa. E o que Raquel está nos dizendo para o seu marido é: eu preciso ser suprida. E ele está dizendo: para com isso, para de reclamar. Interessante que há um outro momento na história com Ana. Ana é uma outra mulher, num outro momento, numa outra história, bem lá para frente na história. E ela também não tinha filhos. E ela vai diante de Deus no templo e ora. E ela diz: Deus, dá-me um filho, dá-me um filho. E é interessante que o marido dela também não sabe lidar com esse problema. Também não sabe lidar. Coloque essa situação diante de Deus, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, antes de querer dar uma resposta. Especialmente nós, homens, somos muito práticos e queremos dar resposta para todas as coisas. Antes de você fazer isso, diga: olha, eu não sei, mas nós vamos orar e vamos pedir direção de Deus, nós vamos pedir intervenção de Deus na nossa casa, e você vai cuidar, pastorear, ajudar espiritualmente a sua família. Raquel tinha esse círculo do sucesso, ela vivia nisso. A razão dela era estar, da vida dela era estar por cima. Um dia eu ouvi uma entrevista da Madonna, e eu fiquei com dó da Madonna. A Madonna disse: a razão da minha vida é atender os meus fãs e estar no palco. Eu fiquei pensando, uma pessoa, eu não estou criticando a Madonna, porque isso é realidade, acho que em muita gente do meio artístico, mas uma pessoa que tem como razão da vida estar no palco, fazer sucesso e ser aplaudida pelos fãs. Isso é Raquel. Raquel é exatamente isso. E sou eu e você. Porque nós temos um desespero por sermos apreciados
elogiados, não é verdade? Faça alguma coisa para os outros. E diga para mim se você espera ou não espera o reconhecimento. Há muitos anos atrás, um pai disse para um filho: se você não passar neste vestibular, nem venha mais para casa. Ele já tinha feito muitos vestibulares, muitos, e não tinha conseguido nada. E aquele moço entrou num processo de depressão e nunca mais saiu. Essa expectativa que fazemos de nós mesmos, dos outros, e temos muita dificuldade de sair desse círculo, desse ciclo do sucesso e da bênção. Mas há um outro ciclo que está presente nessa história, que é o ciclo da defesa e do ataque. É o ciclo exatamente que Jacó responde. De dentro desse ciclo, ele responde à sua esposa: porventura estou no lugar de Deus? Porventura fui eu quem fechou a possibilidade de você ter filhos? Sabe o que Jacó está dizendo? Além dele não conseguir responder à necessidade da sua esposa, ele está criticando alguém. Está criticando Deus. Deus está passando pelo escrutínio da avaliação de Jacó, porque ele diz: estou eu no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? É mais ou menos o que Adão e Eva fizeram naquela conversa. Quando Adão olha para Deus e diz: a mulher que tu me deste, ela me fez cair e desobedecer e comer da árvore do fruto que havia sido determinado para não comer. Por acaso estou no lugar de Deus? É o que Jacó, e ele cheio de ira. Na verdade, Raquel, a culpa dessa história toda é de Deus. É de Deus. É interessante isso aqui porque Jacó, lembra da escada, da visão que ele teve da escada lá atrás, eu mencionei domingo. Naquela história, Jacó usa um nome para Deus, que é Yahweh, que vem dar a nossa palavra em português, Jeová, também a origem do nome Jesus. Lá naquela história, pela primeira vez, Jacó fala: Deus está nesse lugar, Yahweh. Esse é o nome hebraico. Um nome específico do Deus que se revela para Abraão, para Isaac e depois para ele mesmo, Jacó. Quando ele fala isto aqui, por acaso estou no lugar de Deus, ele não usa esse nome. Porque aquele nome, Yahweh, era um nome de alguém que se relacionava com Deus. Isso foi o que aconteceu lá na visão da escada, que os anjos subiam e desciam. Foi a conversão, o início da conversão de Jacó. Mas agora, quando ele vai reclamar de Deus, ele usa o nome Adonai, Senhor, Deus, nome genérico de Deus. Se você olhar para a sua história, dos encontros que você teve com Deus, você não vai se queixar dele. Mas se você olhar para o que a religiosidade, para que a tradição, para aquilo que o relacionamento genérico seu com Deus, você vai se queixar dele. É como em casa, se você num momento estiver tendo uma dificuldade de relacionamento e olhar para o passado, imagina você tendo um problema grande com um filho, e naquela hora vem a imagem de você, mãe, dando à luz, e você se lembra daquele primeiro choro, e lembra lá daquele bebê. Muito provavelmente, se você trouxer esse gatilho na sua mente,
aquela emoção de revolta, de ira, de braveza, não é, que você está desenvolvendo naquela hora, vai amainar, vai acalmar, não vai? Se você estiver tendo uma dificuldade com o seu cônjuge, e você se lembrar lá do seu casamento, quando você se encontrou, conheceu, não é, a sua esposa, seu marido, você se lembrar de uma coisa muito boa lá do passado, talvez você mude as suas palavras. Mas quando você olha para o agora, para o que está acontecendo nesse momento, você faz como Jacó. Por acaso estou no lugar de Deus? Pare de falar comigo, vá resolver esse problema com Deus. Fica irado, fica revoltado. Ah, se ele tivesse se lembrado daquela escada e dito: Yahweh, aquele que eu encontrei lá no sonho, ele sabe o que está acontecendo com você, Raquel. Então tenha calma, tenha calma. Você tem o meu amor e a minha fidelidade a você como marido, independente de ter ou não ter filhos. Mas ele não sabe fazer isso. E ele envolve o nome de Deus. Quando você se dirige a Deus, ou você se relaciona com Deus, dessa maneira formal, ritualística, apenas por aquilo que você ouve, por aquilo que alguém fala, por aquilo que você aprendeu, e não pela sua própria experiência de vida íntima com Deus, quando você o busca e você se quebranta perante Ele, é isso que dá. Revolta, queixa, incredulidade, coração duro. Então precisa olhar para trás. É isso que Jesus fala para a igreja lá em Apocalipse: volte ao primeiro amor. Olhe para trás. Retome aquele relacionamento lá da história. Mas não é isso que acontece com Jacó, e ele dá essa resposta dura à sua esposa: não é minha culpa, não é minha culpa. Não exija que eu resolva esse problema para você. Jacó não sabia consolar. Jacó não sabia consolar. Você sabe consolar? Olha, eu tenho que aprender, eu estou tentando aprender, viu? Consolar as pessoas. Consolar as pessoas. Não precisa dar resposta para todas as coisas. Você não precisa ter resposta para os problemas. Sabe aquela pessoa que, quando alguém chega para falar de um problema, uma doença, um problema em casa, um problema qualquer, e você começa a falar do seu problema, e aí então você começa a contar a história, e ela já interrompe você, e já diz: também comigo aconteceu isso. Pronto, a sua história já ficou para trás, já perdeu a oportunidade. A pessoa não sabe ouvir, não é? Porque assim que você começa a falar da sua história, do seu drama, do seu problema, ela já te interrompe e já começa a falar também alguma coisa. Não sabe ouvir. Você sabe ouvir? Você é daquelas pessoas que faz perguntas? Gente, nós vamos aprender a fazer perguntas, mas dá tempo para a pessoa ouvir, ou falar, responder. Você precisa fazer perguntas. Como é que você está? Como é que você passou a sua semana? Faz uma pergunta assim. Como é que está a sua família? Como é que está o seu filho? E fala o nome dos filhos, né? E deixa a pessoa responder. Pare de interromper quando a pessoa está falando. Aprenda a ouvir, aprenda a consolar, aprenda a ser ouvido. E aí você ouve, você pode depois perguntar um pouco mais e consolar, animar, dependendo do rumo que a conversa tomar. Precisa aprender a ouvir. Jacó não sabia. Jacó estava sempre fugindo. Você conhece a história anterior de Jacó. E por isso ele se defende atacando. Ele diz: não sou eu responsável por essa tragédia. Por fim, na história, existe um outro ciclo. E este ciclo da fuga que precisa ser
encerrado. Há uma história interessante aqui, antes de Jacó pedir para ir embora, pedir para o seu sogro, que é a história dessas mandrágoras. Talvez você tenha achado estranho isso, mas a mandrágora era uma fruta do campo, que tinha fama de ser uma fruta afrodisíaca. E olha como aquela família tinha um ambiente de conflito, e o conflito daquela família era a questão do casamento e de ter ou não ter filhos. Um dia Rúben, que é o filho mais velho, vem do campo com umas frutas. E olha, ele era um jovenzinho, talvez um adolescente, porque alguns filhos já haviam nascido depois, não é? Então ele talvez tivesse aí seus 15 anos. E ele vai para o campo, quando ele volta, ele traz para a mãe frutas afrodisíacas. O que esse menino está comunicando ao trazer frutas afrodisíacas para a mãe? Que aquele assunto não era, de forma nenhuma, um assunto bem resolvido na família. Aquele menino, aquele adolescente, via o conflito da mãe com a irmã. E via como o pai reagia e tratava as mulheres, não é? As suas duas esposas. Depois ele vê as escravas, não é? Cada uma tinha uma serva, entrar no relacionamento. E ele traz essa fruta para dizer: mãe, eu estou do teu lado, vamos lutar contra Raquel. Vamos resolver isso. Esse desejo de lidar com as circunstâncias, alienando Deus da história. Mandrágora significa, além de uma fruta, não é, afrodisíaca, a maneira como nós queremos resolver a nossa vida. A nossa vida. Os recursos que nós buscamos para resolver a nossa vida. Quais são as mandrágoras que nós temos e mantemos na nossa vida? Para resolver os nossos casamentos, os nossos problemas familiares. Para resolver essa necessidade esse sentimento, essa necessidade de aprovação. Nós estamos sempre com mandrágoras nas nossas mãos, querendo resolver a nossa vida, querendo que Deus haja desta maneira ou daquela maneira. E esse menino é vítima de uma mãe e de um pai que não o educam e o fazem entrar num conflito de relacionamento entre a mãe e a irmã, a tia. A história termina com um pedido de Jacó. Jacó chega para o sogro e diz: permita-me ir embora. E a história aqui neste capítulo, nesse trecho que nós lemos, termina com esse pedido. O que significa este pedido na vida de Jacó? Jacó começa a aprender uma coisa: eu preciso fechar um ciclo da minha vida. Esse é o último ciclo que nós vemos nessa história. Primeiro o ciclo do sucesso e da bênção, depois o ciclo da agressão e da queixa, e agora o fechamento do ciclo em direção ao perdão, ao conserto. Jacó chega para o sogro e diz: me permita ir embora, que eu preciso cuidar da minha família, me estabelecer de volta na terra dos meus pais. Jacó está dizendo: eu preciso pedir perdão para quem eu ofendi. Preciso fechar essa história na minha vida. Irmãos, nós precisamos, da mesma maneira, fechar ciclos na nossa vida. Talvez como Jacó, nós precisamos visitar aquela história lá atrás, quando nós ofendemos grandemente uma pessoa. Talvez tenha na nossa vida um ciclo de perda, de luto, que ainda não fechamos. Um ciclo de morte que a família viveu,
que ainda não conseguimos lidar. O que Jacó está dizendo é: eu preciso olhar para trás. E ele volta, a partir desse momento, ele volta os 1.200 quilômetros em direção ao encontro com seu irmão Esaú. Talvez a pergunta final para nós é: qual é o nosso Esaú? Qual é o ciclo na nossa vida que ainda está aberto e precisa ser fechado? Eu preciso encarar a minha história, eu preciso conversar com estas pessoas, eu preciso pedir perdão. Talvez você nem tenha mais a pessoa para conversar. Uma vez conversando, aconselhando uma pessoa, uma mulher que havia provocado um aborto. Não tinha mais com quem conversar. 15 anos haviam se passado, mas a culpa daquele aborto ainda estava com ela. O ciclo estava aberto. Qual é o ciclo da sua vida? Eu talvez não tenha nada hoje, mas pense bem, qual é a necessidade de conserto na sua vida? De perdão, quem sabe como aconteceu com Jacó, de confissão e de acerto. Os grandes homens, as grandes mulheres da Bíblia tiveram que fechar ciclos. Moisés, Paulo, Pedro. Alguns não quiseram enfrentar, como Judas, não quis enfrentar o ciclo, não quis ir lá confessar e pedir perdão. Mas os grandes líderes, mulheres e homens, fugiram de Deus, mas um dia decidiram voltar e fechar aquele assunto diante de Deus. Essa semana eu ouvi uma pessoa fazendo um comentário sobre essa questão da economia no Brasil, e ela disse assim, um economista: enquanto a presidente não pedir perdão, os investidores internacionais não trarão dinheiro de volta para o Brasil. Eu não sei se vão trazer ou não, mas eu achei muito interessante a maneira como esse homem, ao dar entrevista a respeito de economia, disse: é preciso fechar o ciclo, é preciso encarar, é preciso pedir perdão, é preciso confessar, é preciso dizer: eu estou aqui para arrumar isso. Talvez na sua vida não haja uma responsabilidade tão grande como a presidente do Brasil, mas talvez tenha sido com uma pessoa, com um evento na sua vida, com uma história, com um luto, com uma doença, com uma perda, com alguém que traiu você, que enganou você, que trapaceou e fez você perder, com alguma coisa que deveria ter acontecido, mas essa pessoa impediu de acontecer para o bem da sua vida. Fechar o ciclo. Vamos orar, vamos pensar um pouquinho agora. Quem sabe você agora mesmo pode pensar em algum ciclo insano, doente que você está vivendo. Alguma mágoa, alguma acusação, alguma ofensa. Incapacidade de lidar com alguma perda, com alguma situação. Você não se conforma, como Raquel, dá-me um filho ou morrerei. Você não se conforma com essa situação. Você se queixa, você se revolta, e quando você lembra disso, desse fato, dessa história, você é capaz de sentir dor no estômago. Você precisa voltar para esse lugar e fechar este ciclo.
Talvez hoje você vai precisar voltar. E há uma história que Jesus contou de um filho que abandonou o pai, mas que depois de um tempo resolveu voltar e pedir perdão. O filho pródigo. O filho pródigo foi fechar esse ciclo. Eu comecei o culto, a mensagem falando sobre a cruz de Cristo e termino dizendo que na cruz de Cristo todos os nossos ciclos podem ser colocados. Todos, todos. Aquela ansiedade que temos por preencher vazios na nossa vida, que nos levam, como Raquel, como Lia, ao desespero. Ao lugar, ao ponto de tomar decisões absurdas. Dá-me as mandrágoras e aí eu troco por uma noite. É preciso que haja arrependimento perante a cruz de Cristo. Eu quero, no final desse culto, dar oportunidade para você, para nós, para mim e para você, de nos arrependermos e dizermos: Senhor, está aqui a minha história, está aqui o meu ciclo, a minha vida. E eu quero colocar isso na tua presença. Eu quero voltar ao lugar da reconciliação, do perdão, do encontro, dos olhos nos olhos. E quero encarar o meu passado, a minha história, porque na cruz de Cristo eu sou aceito, sou perdoado. Querido irmão e irmã, na cruz de Cristo, o seu passado, a sua história é perdoado. Mas você precisa ir para ela, levar os nomes das pessoas que fizeram parte de um passado ruim, difícil, e deixar esses nomes lá. Encarar essa situação e dizer: Deus, o meu coração está cheio de mágoa, de ressentimento, de tristeza, de amargor. Eu tenho desejo de ver essas pessoas muito longe de mim, essas pessoas sendo julgadas pelo Senhor, essas pessoas sendo feridas pelo Senhor. Você precisa dizer isso para Deus, dizer: eu abandono isso nas tuas mãos. Eu abandono isso. Foi difícil para Jacó, demorou 20 anos para encontrar o irmão. A gente não deve demorar tanto assim, não precisamos demorar tanto. Vamos orar. Graças a Deus há liberdade no nome de Jesus. Nós cantamos agora há pouco. O nome de Jesus sara, cura, liberta. O nome de Jesus levanta. Então nós vamos orar agora, crendo nesse poderoso nome, nesta poderosa mensagem da cruz de Cristo. E nós podemos olhar para ela e sermos libertos por ela, pelo nome poderoso e precioso, cheio de amor e misericórdia do nosso Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, nós te bendizemos o nome. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque um dia o Senhor olhou para os nossos pecados e teve misericórdia de nós, porque a mensagem da cruz continua válida, poderosa, eficaz para os nossos dias, para a nossa vida, para os nossos pecados, para as mazelas que estão no nosso coração. E ó Deus, eu quero te louvar porque o Senhor conhece a nossa história, e o Senhor conhece os Esaús que deixamos lá atrás. Deus, as pessoas que ferimos ou as pessoas que nos feriram, as pessoas que trapacearam, que nos enganaram ou que nós fizemos isso com elas. O Senhor sabe, ó Deus, das decisões erradas que tomamos. O Senhor sabe dos procedimentos que entristeceram o teu coração, dos atos, das palavras. Deus, nós sabemos que o Senhor olha a nossa vida e nos quer redimidos, perdoados, limpos,
tratados, sarados por Ti, Senhor. E nesta noite, quando olhamos para Jacó, olhamos para nós mesmos. Quando olhamos para Raquel e para Lia, vemos nós mesmos. Deus, e não queremos lutar procurando a solução em nós, mas olhamos para Jesus. Olhamos para Jesus. E nós Te pedimos agora, Pai, que o Senhor visite o nosso coração, que o Teu Espírito Santo traga cura e traga revelação daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Deus, caminhos que estão sendo vividos por nós, andados por nós, decisões que estamos tomando. Se alguém aqui que está tomando uma decisão ainda esses dias, de quem sabe relacionamentos ruins, Deus, nós Te pedimos, livra, liberta, mostra, revela para essas pessoas, Senhor. E nós queremos andar longe daquilo que Te entristece. Pai, nós queremos olhar para o Senhor e ver em Ti a nossa suficiência, a nossa alegria plena. Deus, nós queremos olhar para o Senhor e ver que a nossa satisfação e preenchimento interior vem apenas do Senhor. Deus, nós queremos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, cônjuges, filhos, pais, familiares, amigos, e não cobrar deles, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer na nossa vida, nos enchendo da Tua alegria, da Tua paz, preenchendo os espaços interiores da nossa alma. Deus, nós Te pedimos, ajuda-nos a olhar para Ti nesta noite. Senhor, não queremos nada além daquilo que é a Tua cura e a Tua intervenção, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Não queremos segurar mandrágoras nas nossas mãos, Senhor. Não queremos segurar soluções humanas. Deus, nós queremos olhar para Cristo e ver nele a bênção para a nossa casa, a bênção para o nosso coração, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a herança que o Senhor tem nos dado à nossa família. Deus, nós queremos ver em Cristo Jesus a solução para a vida financeira, Senhor. Deus, a capacidade de viver provações, lutas e dificuldades. Não há força em nós, Senhor. Não há força em nós. A nossa força, o nosso refúgio vem do Senhor. Te bendizemos, Pai, te louvamos, te amamos, Senhor. Te amamos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, queria apenas dizer uma coisa para você. A jornada de Jacó começou com uma decisão. Eu vou voltar, vou voltar. A sua jornada para Deus, para andar nos caminhos de Deus, experimentar a bênção de Deus na sua vida, começa com uma decisão e com arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Então, se há alguma coisa que Deus está falando ao seu coração nessa noite, você precisa tomar uma decisão. Eu vou consertar isso. Se for o caso de falar com alguém, vá falar com essa pessoa. Se for o caso, peça ajuda para alguém, orientar você. Não saia fazendo coisas precipitadas. Não resolva os seus problemas de forma precipitadamente. Peça ajuda, peça orientação para alguém mais experiente, alguém que pode te aconselhar. Mas você precisa se arrepender. Suas decisões passadas, antigas, os sentimentos que habitam no seu coração, você olha para a sua história ou para uma pessoa e você sente um desgosto muito grande, você precisa se arrepender. Deixe o arrependimento do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, acontecer no seu coração. Pare de botar culpa nas pessoas. Pare de acusá-las, pare de denunciar circunstâncias, pare de justificar o seu coração, os seus atos, seu comportamento, seus sentimentos. Vá para a cruz de Cristo, se arrependa e diga: Senhor, sou pecador, preciso da tua ajuda, preciso da tua cura. Deus, gera esse arrependimento nos nossos corações. Senhor, queremos nos voltar para o Senhor, queremos, como filho pródigo, sair do nosso lugar e dizer: vou confessar, vou consertar.
Não permita, ó Deus, que sejamos acomodados, justificando no erro dos outros, justificando a nossa vida nas ações dos outros. Ajuda-nos a olhar para o que nós precisamos fazer e nos arrependermos. Em nome de Jesus.